Olá, você que está entrando no canal O Mundo da História para mais uma aula com o professor Edivaldo Júnior. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que é assinante ou visitante. Vamos falar agora sobre a segunda parte da República da Espada, governo do Floriano Peixoto. Antes disso, vamos recordar um pouquinho como foi o final do governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Ele vai ocasionar o fechamento do Congresso que desanima, né, a Marinha. A Marinha, com o fechamento do Congresso, estabelece uma revolta, não é, que ficou conhecido como Primeira Revolta Armada, e obriga ele, com os canhões apontados para o Rio de Janeiro, a renunciar. Em 1891, devido à grande pressão da Marinha, Deodoro da Fonseca renuncia e quem assume é seu vice, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto tinha mais articulação políticas do que o Deodoro da Fonseca e logo começou a estabelecer medidas populistas, como congelamento de preço, feijão, pão e etc. Isso agradou muito rapidamente a população e até os aluguéis ele também interferiu com o congelamento de preço. Congelamento de preço, que é uma palavra que vamos ver em outro momento da história brasileira também, lá no governo do José Sarney, né? Então, isso aí lá na frente vamos ouvir também mais uma vez falar do congelamento de preço. Nesse momento aí ele cai nas graças da população. Entretanto, os seus adversários políticos, alguns generais e a Marinha não vê com bons olhos. E a Marinha, mais uma vez, é opositora a um governo que está recentemente criado, né? Então, o que é que o Floriano Peixoto vai fazer para controlar esses seus adversários? Generais que fossem do Exército Brasileiro, ele aposentou. Então, ele aposentando, ele livrou de uma parcela dos seus opositores. Contudo, a Marinha faz uma segunda ameaça. A primeira foi no governo do Deodoro da Fonseca, o qual não resistiu e renunciou, e a segunda agora no governo de Floriano Peixoto, o qual não vai renunciar, ele vai encarar de frente, tendo em vista que ele tinha um apoio muito grande dos cafeicultores paulistas, os quais ele colocou dentro do seu ministério. E com isso desagradou mais uma vez a corte marcial da Marinha, que aponta os canhões com a segunda revolta da Armada para o Rio de Janeiro. Então, através do capital vindo dos grandes cafeicultores, o Floriano ele vai conseguir alguns navios, apoio de soldados também junto com esse dinheiro, ele vai enfrentar a segunda revolta armada e vai sair vitorioso. Para afastar de vez o fantasma da monarquia, Floriano controla a especulação financeira. Constrói casas, diminui o valor dos aluguéis e até isenta os pobres de pagar impostos, medidas consideradas populistas pela elite da época. Então, começa um forte movimento de oposição de militares ao presidente. É aí que parte da Marinha Brasileira organiza a revolta da Armada, pedindo novas eleições. Através dessa vitória, o Marechal Floriano Peixoto ficou conhecido como o Marechal de Ferro, aquele que ninguém consegue vencer, e caiu mais uma vez nas graças da população. Ainda no seu governo, o Floriano Peixoto vai se deparar com mais uma revolta, a revolta federalista que acontece no Rio Grande do Sul, mas também tem a participação de Santa Catarina e do Paraná. É uma revolta entre as ideologias políticas que lá existiam e se transformaram nesse momento, não é? Vou dar uma explicada melhor para vocês. Por exemplo, antigamente existia o Partido Liberal e o Conservador. Então, o Partido Liberal, ele apoiou a República e o Conservador apoiava a monarquia. Eles vão ser chamados os liberais de pica-pau e os ex-monarquistas de maragatas. Os maragatas, eles vão ter o apoio da Marinha.
e são contrários ao governo de Floriano Peixoto. Os Pica-Pais são a favor do governo de Floriano Peixoto, não é? E tem como seu líder Júlio Castilho, não é? Seu líder, o Júlio Castilho. Então esses vão entrar num grande conflito que vai ter início em 1892 e só vai ter seu término em 1895. Milhares de pessoas irão morrer. Entretanto, mais uma vez, com o apoio dos cafeicultores paulistas, Floriano Peixoto vai obter mais uma vitória. Quando ele tem essa vitória, é estabelecido no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E após essa batalha que foi estabelecido com a região sul, né, tendo como protagonismo aí o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o governo de Floriano se estabelece como um governo bastante autoritário, não é? E isso contagia também os governos desses estados aí que tiveram seu apoio nessa luta, né? Mais uma vez uma vitória de Floriano, e nesses estados a gente pode dizer que foi uma vitória dos pica-paus, que representavam os ex-liberais. Mas que, na verdade, alguns historiadores dizem que de ex-liberais não tinham muita coisa, né? Os ideais positivistas estabelecidos por todos aqueles que apoiaram esses primeiros governos militares foram por água abaixo, porque eles tiveram como manutenção as oligarquias que aqui estavam, não é? Então, foi um condomínio para os grandes cafeicultores. E essa não era a única batalha do país. No sul, começava a Revolução Federalista. Os revoltosos queriam tirar do poder o governador Júlio de Castilhos, do Rio Grande do Sul. Com o apoio do exército e dos fazendeiros de café, Floriano combate as duas revoltas a ferro e fogo e ganha até o apelido de Marechal de Ferro. Mas, no fim de seu mandato, ele deixa a fama de durão de lado e sai do poder sem tentar prolongar a sua estadia.